Olá, pessoal! Seja bem-vindo e bem-vinda a a primeira live da maratona aqui na Via Ambiental essa semana. Maratonas para a gente entender sobre órgãos intervenientes no licenciamento ambiental, em especial no IFAM, né? Então, gente, hoje começa a maratona para que os profissionais da área ambiental consigam ter a percepção desde os aspectos do direito, que hoje é o papo que a gente vai conversar hoje, né, com a nossa convidada ilustre, né, a advogada Sara Romero, que eu admiro bastante aqui nas redes sociais, lá da terra boa de Goiás, delícia, né? Então, hoje nós vamos conversar sobre o direito ambiental, a compreensão do direito nos aspectos do licenciamento vinculado aos órgãos intervenientes, o que nós temos, quais são as restrições, as possibilidades, todos os aspectos legais, para que a gente possa estar preparado para as próximas lives. Tá? Então nós vamos falar sobre situações reais vividas por vocês, profissionais da área ambiental. Vamos trazer para vocês amanhã a Patrícia Reis para falar sobre a experiência dela no licenciamento lá em Tocantins, terra linda, que está na minha listinha, no meu checklist para conhecer. Depois a gente vai falar também sobre perícia e os bens arqueológicos com a advogada especialista em perícia, Adriana Ponce, na quarta-feira. Na quinta, a gente vai conhecer o profissional Lucas, o engenheiro Lucas, que ele vai compartilhar conosco a vivência dele com o licenciamento ambiental, só que aqui no estado de São Paulo, com os empreendimentos que têm interface com o IFAM. E na sexta-feira a gente vai conhecer a profissional Caroline, que ela vai explicar pra gente por que ela quer se aprimorar sobre esse assunto, tá? Então deixa eu ver aqui. Ah, que maravilha. Sara tá chegando. Ótimo. Cadê? Dona Sara. Já autorizei ela aqui a entrar. Boa tarde. Ah, lindona. Oi, Pri! Ai, querida. Saiu a nossa live. Saiu finalmente, depois de tantos ensaios. Com certeza, minha querida, com certeza. Estou extremamente honrada de você estar aqui comigo. Deixa eu só levantar um pouquinho mais a cadeira, senão eu fico só com a testa, né? Pequenininha sabe como é que é, né? Eu que tô super feliz, viu, Pri? Até recebi mensagem no direct de gente falando que fez curso com você, que você realmente é uma profissional que se destaca bastante. Eu tava até assistindo seus stories recentemente, você falando que tem um objetivo, né, de ser reconhecida por cursos técnicos até 2029. Isso, 2029. Eu acredito que venha muito antes disso, pela qualidade do que você entrega. Então, assim, eu falo de você na pós-graduação, que eu coordeno, mostro seus posts, porque realmente é de muita qualidade. Então, você é fabulosa. Eu estou muito, muito honrada de estar aqui falando com você. Mal posso esperar por essa pandemia acabar para te conhecer pessoalmente. Nossa, realmente minha mal posso filha, esperar. minha filha do céu, olha, juro pra você, lembra que eu te falei de Perinópolis? Tá lá na minha Lembro. lista, nega. Gente, Ó, não vejo a hora Pirinópolis disso tem tudo acabar. a ver com o tema de hoje, né? IFAM, é uma cidade já com aquele patrimônio histórico. Exatamente, nossa, nem me fala, gente. Ai, eu quero, quando acabar essa pandemia, a gente conhecer esse Brasil, que vocês vão acompanhar nesse Brasil. Eu viajando, só falta o desafio, minha filha, é levar o marido, que o marido é urbano. Mas Ah, não sei o mas seu, mas o meu também, o meu também. vamos largar os dois, vamos viajar nós duas. Vamos Eles, lá para eles, Pirinópolis. exatamente, né? Larga as crias lá e vamos embora. Tá? Eu, Combinado. eu fico extremamente feliz de você estar aqui, gente. A Sara eu conheci aqui pelas redes sociais, depois que eu pedi o desligamento da CETESB, abri a rede social. Nem sei como eu conheci essa mulher aqui na rede, faço a mínima ideia, né? Faço a mínima ideia. E sei que a gente teve sintonia, foi a partir de um post de nascente. Eu falei, não gostei dessa Foi, menina. foi mesmo. Foi um post sobre app de nascente, né? Foi E mesmo. aí, a partir daí, a gente começou a tagarelar, né, digitando. E desde então, temos essa sintonia, né? Ainda mais que as duas são apaixonadas por recursos naturais, né? Sim, e a gente conversa toda semana, né, Pri? Toda semana a Toda gente semana. conversa. Então, uma Exatamente. posta uma coisa, a outra vai lá e questiona, a gente troca informações. A Priscila, É. inclusive, vai dar uma aula extra, né, no meu curso, que eu tô ainda treinando ainda como é que vai ser essa aula extra, mas a Ah, nossa minha live filha, pelo menos saiu. saiu, né? A última vez que a gente bateu papo foi sobre app de topo de morro. Foi. Verdade.
no Então meu post. vamos lá, lindona. Amiga, primeiro ponto, eu queria que você se apresentasse aqui pra galera, tá? Porque você que conhece você melhor ainda, né? Então, você se apresenta, fala quem é você pro pessoal aqui da Via Ambiental, que eu acho que a maioria te conhece, mas eu quero deixar registrado aqui. Quem é você na fila do pão, minha filha? Ah, meu nome é Sara Romero, né? Para quem não me conhece, para quem aqui é seguidor da Rapri, né? Nunca ouviu falar de mim. Eu sou advogada ambiental. Eu entrei nessa área do direito ambiental de paraquedas, mas foi muito apaixonante. Eu acredito que todo mundo que está aqui nessa live hoje é porque gosta de meio ambiente, né? Da área ambiental. Então vocês sabem do que eu estou falando. Quem entra na área não consegue sair, porque é realmente muito, muito apaixonante. Então, eu fiquei apaixonada na área do direito ambiental, comecei a atuar nessa área. Deixa eu só tirar aqui meu WhatsApp, porque senão a gente não consegue conversar. Calma aí, Pri. Sem problema, minha querida. Deixa eu ver se o pessoal colocou aqui. Mandando oi, boa tarde pra todo mundo. Beleza, continua, meu amor, conta aí. Quero saber tudo. Então, me apaixonei pelo direito ambiental, né? E comecei a estudar direito ambiental. Quando eu comecei a estudar direito ambiental, não tinham tantas universidades que tinham pós-graduação em direito ambiental. Aqui mesmo no estado de Goiás não tinha nenhuma. Eu sou coordenadora de uma pós-graduação de direito ambiental aqui no estado de Goiás. Então, essa questão do direito ambiental começou a ser levantada muito recente. Então, não é um tema não é um tema onde nós temos muitos profissionais da área. Nós não temos tantos advogados ambientais assim. No Brasil, eu falo a nível de Brasil, a nível do meu estado, eu conto nos dedos de uma mão. Então, é um tema que vem crescendo bastante, né? Tanto é que a gente está aqui discutindo e eu fico bem honrada de estar falando com técnicos. Então, eu dou aula em curso de perícia ambiental para técnicos, já dei aula já em curso de engenharia civil, engenharia ambiental, e eu fico muito feliz de falar sobre legislação para técnicos. E é engraçado que a Pri faz isso, né? Muito bem, ela fala de legislação para técnicos, porque realmente é uma área onde a gente não tinha profissionais falando sobre leis ambientais para técnicos, e os técnicos tinham muita dificuldade de entender a legislação, né? De interpretar. Então, eu comecei a abrir, né, o meu perfil do Instagram para falar mais para pessoas que estavam saindo do direito e que queriam aprender sobre direito ambiental. E comecei a falar sobre isso no Instagram bastante. Só que, na verdade, eu atraí um outro público, que eram técnicos que queriam entender de legislação. Hoje, inclusive, no meu perfil, ele é misturado. Eu tenho metade advogados, metade técnicos, que acompanham para entender essa interpretação da lei. Então, eu e a Exato. Pri falando aqui hoje não é muita coincidência, mas é muito complementar. Porque a gente fala sobre as mesmas coisas, só que para públicos diferentes. Eu tenho parte do público da Pri, né, que são os técnicos, mas ela não tem o do direito. Então, tem advogados que vão vir aqui para sua live hoje, né, que vão entender sobre IFAM e tudo, e que não atuam, né, que atuam na área ambiental, mas não sabem tanto sobre o IFAM. Então, essa é a Sara. A Sara é uma advogada ambiental que atua na área. Eu estou fazendo doutorado em recursos naturais, então já terminei meu mestrado, foi em ciências ambientais. E desde o mestrado também estudei muito a parte técnica, então por isso meu amor pela parte técnica, mas essencialmente advogada, né? Então, juntando a legislação com a técnica. Igualzinho Com aqui. certeza. Exatamente. E assim, o que acontece, tanto que tem o André, né, que ele foi meu aluno na aluno, não, ele foi meu aluno e eu também participei da banca dele, ele é advogado, Olha né? só, eu conheço o André, ele me É, mandou mensagem quando ele viu que a gente ia fazer live junto. exato, ele foi meu aluno na pós-graduação do CETES e eu fui da banca dele. Então, aí ele colocou aqui, olha, para você ver, gente, que não tem disputa, é uma integração mesmo, né? Aí o André, duas excelentes profissionais, conheci a Pri na CETESB, foi da minha banca, fantástica. A Bacana. Sara, um exemplo de várias questões, uma advogada humana, reflexo da pessoa que é. É sempre conteúdos interessantes, todo dia eu gosto de acompanhar seus posts. Exatamente. Obrigada. A Sarinha, rainha do direito ambiental. Pri, acabei de conhecer e já me encantei. Beijo. E muita satisfação de ver mulheres incríveis se tornando referências, não apenas para mim, mas para outras pessoas. É isso aí, minha amiga. Então, Maravilha. gente, o que que é essa maratona? Para começar, para eu passar a bola aqui para Sara arrancar o couro dela, tá? O couro intelectual da mulher. Adoro esse negócio.
É, eu trabalhei na CETESB durante 12 anos. Em 2019, deu a louca, né? Na brincadeira, pedi desligamento, porque para trabalhar exclusivamente com o que eu sou apaixonada, eu já fazia dentro da CETESB, ministrar treinamentos, capacitações de profissionais diversos. E eu percebi esse nicho de mercado muito grande, nossa, enorme, 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 enorme. Hoje estou dando mais aula até para arquiteto, acredita? Nem para profissional formado na área Olha só. ambiental. Estou dando mais aula para arquiteto. Então, o que que aconteceu? Eu fui criando treinamentos para atender dores, necessidades. Então, de diversa adequação ambiental de imóvel rural, aplicação de legislação, recursos naturais e por aí vai. E eu criei esse último agora, que é licenciamento ambiental no IFAM. Amiga, você até consegue colocar o foninho? Porque eu acho que eu estou me escutando. Tá dando eco? Tá. Pior é que eu acho que eu não consigo por causa do carregador. Ah, entendi que tá dando eco. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Tá bom. Vamos ver se deu. Oi, tá. Ah, acho que agora deu uma melhorada. Obrigada, minha Melhorou? querida. Se não tiver melhorado, é só Melhorou. você me falar. Não, melhorou do que era antes, né? Aí é mais, acho que dá pra gente ir. Se o pessoal reclamar, comenta, tá? A live vai ficar salva. Sim, gente, tá, Carol? Então, o que que acontece? Eu fui lá, falei assim, eu fui criar um curso, Sara, que foi o licenciamento de empreendimentos imobiliários aqui no estado de São Paulo, para falar de Graproab, CETESB no Graproab. E aí, nesse treinamento, alguns profissionais me pediram, antes do treinamento iniciar, para eu falar sobre fã. Aí eu falei, falar sobre fã, né? Vou falar. Tipo, nem eu tinha me tocado, sabe? Desse estalo. E aí foi quando eu fui procurar uma arqueóloga para ensinar sobre o IFAM para os profissionais ambientais, consultores, engenheiros, geólogos, geógrafos, profissionais diversos que trabalham na área ambiental. E aí quando ela deu a aula, eu falei, cacetada, gente! Sabe quando eu vi aquele insight? Sei demais. Aí você fala, gente, o pessoal todo mundo tem que saber disso, porque eu vim do órgão. O órgão ambiental, o que que ele faz, basicamente? Pede a documentação num processo, no checklist, né? Que no caso é a ficha de caracterização de atividade, o FCA. Isso aqui, gente, é CETES, mas para qualquer lugar do país. É federal, estadual e municipal, tá? Deveria ser municipal, tá? Municípios que não pedem. E aí, vai pedir lá na emissão da LO, a manifestação final do IFAM. E eu falei, caraca, nunca parei pra pensar no meio do processo. O que acontecia com o empreendimento no meio do processo? Aí eu falei, caceta, o que esse negócio nível 1, nível 2, nível 3, nível 4? Interfere se a pessoa mesmo com a certificado, com a aprovação, com a LI, não pode implantar se não fez as atividades antes do IFAM. Outras, você pode implantar e aí ao longo do processo de implantação tem que ter acompanhamento de arqueólogo. Então tem alteração de custo, projeto, cronograma, os prazos. Eu falei, gente, é um mundo gigantesco, Sara, de gestão do projeto. Não estou falando o profissional da área ambiental fazer o trabalho do arqueólogo, não, nada disso. Mas o profissional ambiental conseguir fazer a gestão. O profissional da área ambiental não é para ficar só fazendo. Quem quer, tudo bem. Mas aquele profissional que não quer só fazer laudo, apresenta o laudo, entrega, mas quiser fazer a gestão do empreendimento. Ou seja, para galgar níveis, empreendimentos mais complexos, e crescimento profissional, ele precisa ter essa visão sistêmica. Foi aí que eu falei, gente, foi aí que eu criei um treinamento, o licenciamento ambiental no IFAM, que está com as inscrições abertas, as aulas começam segunda-feira. Só que aí, Sara, eu comecei a ter um feedback de algumas pessoas, falar, eu acho que eu não sei se eu vou me inscrever, até gostaria, porque é um curso teu. Só que eu acho que eu não servo para isso, não, acho que eu não trabalho com isso. Aí eu falo, tá, que tipo de trabalho você faz? Com empreendimentos bem pequenininhos. Você vai fazer isso para sempre? Aí a pessoa não... Uma dificuldade de enxergar um crescimento profissional e outra. Aí outros feedbacks, Sara. Ah, mas isso aí eu preciso mesmo? É obrigado? Mas isso tá na lei? Quando falou tá na lei, eu falei, vou ter que fazer esse negócio, essa maratona. E aí eu pensei em você, minha filha. Pra falar... E logo para iniciar, né? Bom que a gente já inicia entendendo o que é para conseguir acompanhar suas outras lives. Exatamente. Então, eu queria que a gente começasse. Então, esse foi o contexto, por isso, da maratona. Para trazer esclarecimento, sabe? Uma visão estratégica, tanto dos aspectos legais quanto dos aspectos técnicos e atuação profissional, gente. Né? Vamos ousar. Eu sou a pessoa mais ousada que tem, né? Então, assim, vamos ousar. Eu acho que a gente tem todo esse potencial. Ah, não faço isso agora. Ah, outra coisa, já vou passar a fala para Sara, tá? Outra coisa, mas quando eu precisar eu aprendo. Eu falei, gente, a pior cagada que tem na face da Terra. A gente já conversou, inclusive, sobre isso, né? Que tem muitos profissionais que falam, na área ambiental, que falam que pega o cliente para aprender.
Eu sempre falo, eu não recuso o cliente por não saber. Mas eu não espero o cliente chegar para eu aprender aquele determinado assunto. Eu estudo o assunto, aprendo. Se chegou um cliente com algum assunto que eu não tenho tanto domínio, eu não deixo de pegar o cliente. Mas eu não fico esperando chegar o cliente para poder aprender. E tem gente que, infelizmente, espera chegar o cliente para poder aprender. E a dor é doída. A dor é muito maior, tá? E aí o que acontece? Você passa por um processo dolorido, e o interessado, o teu cliente, também uma situação horrorosa, que ele vai fazer, ele vai te descartar. Aí ele vai procurar um outro profissional que tem. Quantas vezes a Sara eu vejo ela compartilhando, ela pegando trabalho de outros profissionais que não fizeram o trabalho que deveria ter feito. E da área técnica ainda, eu fico indignada. Fala, é sua obrigação saber isso. Exato. Então, minha querida, fala primeiro pra gente. O que no âmbito do direito, órgãos intervenientes, comenta pra gente o que é isso, como é isso, é de comer ou não é, né? Qual é a interface legal? Alguma coisa, tem uma lei complementar, alguma lei, um decreto? Como esses órgãos intervenientes se relacionam com o processo de licenciamento ambiental? Passa a bola para você. É até engraçado, porque eu não sei se eu falei, ou se estava no banner, ou se você falou, sobre órgãos intervenientes. E eu recebi um monte de direct. Sara, pelo amor de Deus, o que são órgãos intervenientes? Se você não falar, eu não vou nem conseguir acompanhar a live, porque eu não sei nem do que vocês estão falando. E daí eu falei, calma, assiste a live que você vai entender o que são órgãos intervenientes. É porque é um nome, né? O direito tem vários nomes bonitos, né? Então, a gente usa várias nomenclaturas que o povo fica doido. Mas, na realidade, órgãos intervenientes são órgãos que vão intervir de certa forma. Então, a gente tem, né, a Lei Complementar 140, que fala sobre esse processo, né, do licenciamento, as questões de quem vai ser o competente pelo licenciamento. E nessa Lei Complementar 140, ficou definido que apenas um órgão faria o licenciamento ambiental. Então, isso porque a gente tinha muitas divisões, né? Quem é o órgão responsável? É o órgão estadual? É o órgão municipal? É a União? Quem que é responsável por fazer esse licenciamento? E aí, por causa dessa discussão, precisava de um marco. Olha, o órgão responsável por fazer licenciamento é a União, é Estado, é município. E aí, a partir disso, tem um artigo na lei complementar que fala sobre os órgãos intervenientes, que esses órgãos intervenientes, eles vão poder intervir no processo de licenciamento, apesar da decisão continuar sendo do órgão ambiental. Então, vocês, por exemplo, falam, a licenciamento ambiental nesse caso é estadual, é municipal. Vai continuar sendo estadual, municipal. Mas existem órgãos que têm interesse naquele licenciamento. Então, eu tenho um interesse ali porque eu tive um caso recente, um técnico me ligou e falou, Sara, eu tô com um processo aqui que eu tô querendo entrar com licenciamento, e daí eles falaram que essa localização está em uma área prioritária para conservação. O que significa área prioritária para conservação? Porque no licenciamento pediram a opinião do ICMBio. E aí o que acontece? Essas áreas prioritárias para conservação foram áreas, acho que foram 3 portarias que instituíram essas áreas prioritárias de acordo com os biomas. Então, além das unidades de conservação que são instituídas, tem áreas prioritárias para conservação onde se pretende criar unidades de conservação. Então, olha, nossas próximas unidades de conservação para o Cerrado vão ser aqui. Então, o ICMBio definiu junto com o Ministério do Meio Ambiente quais seriam essas localidades. E a partir do momento que você quer fazer um licenciamento ambiental, onde você quer fazer supressão de vegetação em um lugar onde se pretendia criar uma unidade de conservação, o que eles falam? Opa, então a gente vai ter que chamar o ICMBio para ver o que o ICMBio acha disso. Porque, afinal de contas, o ICMBio estava de acordo com criar uma unidade de conservação aqui. Então, eles chamam o ICMBio, para o ICMBio intervir com a opinião dele, ali com relação àquela localidade. O mesmo acontece com o IPHAN. Então, existem lugares, aqui em Goiás, por exemplo, tem 2 cidades, né, que tem ponto de equipe técnica do IPHAN, que é a cidade de Goiás e Pirinópolis, que são cidades que têm patrimônio histórico ali, rua tombada, igreja tombada. Então, a cidade em si, ela tem uma proteção cultural. Então, um empreendimento não pode simplesmente chegar lá e falar, vou me estabelecer aqui porque eu vou gerar empregos. Não. Isso. Não pode fazer isso. Então, a partir do momento que você entra com licenciamento numa cidade dessa, eu tô falando de cidade, mas é o que a Pri falou. A partir do momento que se fala em empreendimentos grandes, chega nesse momento, desse impacto que o IPHAN vai ser chamado.
Então, o órgão ambiental vai lá e fala, olha, eu acho que isso daqui vai ter efeito cultural. Então, eu vou chamar aqui o IPHAN para poder ver o que, que ele acha sobre isso daqui. E aí, o IPHAN, ele começa a dar a opinião dele nesse processo. Apesar dele não decidir nada com relação ao licenciamento, ele vai dando opinião. E ele pode, às vezes, até inviabilizar o empreendimento. Porque apesar do órgão ambiental não ter que seguir a recomendação dele, pela lei complementar, apesar de não ter que seguir a recomendação, eles seguem, porque afinal de contas, o que, que é você não seguir o que, que o ICMBio está falando sobre unidade de conservação? Isso, o órgão responsável por aquele bem. Sim, como que você não segue o IPHAN? Então, assim, como que você não segue o ICMBio? Então, eles seguem. Apesar de estar na lei que não vai seguir, que não precisa seguir, eles seguem. Então, assim, às vezes, até no próprio parecer técnico, e eu conversando com esse técnico nessa semana sobre isso, foi engraçado, porque o técnico não sabia o que era da portaria do Ministério do Meio Ambiente. Então, quando ele viu que o ICMBio ia intervir, ele começou a ir para um lado de defesa que não tinha nada a ver com essas áreas prioritárias indicadas para o bioma. E aí eu fui falar para ele, olha, se você continuar o licenciamento nessa linha de defesa, você não vai ter o empreendimento aprovado. Então, você vai precisar mudar a sua linha de defesa. E ele achou ruim. Por quê? Falta de conhecimento sobre o poder desses órgãos intervenientes dentro do licenciamento ambiental. Uhum. Então, o que você está falando do IPHAN, teve até uma advogada um tempo atrás me falou, Sara, eu tô com um problema de um licenciamento ambiental, era uma questão de... era de produção. Não lembro o que era, se era tomate, enfim. E que ia para uma cidade em Minas Gerais, Sacramento. E daí o IPHAN, eles tinham chamado o IPHAN e tinha falado que ia ter aspectos negativos com relação à questão cultural da cidade. E daí eu falei, gente, mas me manda isso daí. Ela me mandou do IPHAN o parecer e aí foi unânime. O pessoal falando que não tinha que estabelecer o empreendimento. Ela falou, Sara, estava tão certa que ia ter o empreendimento, que quando o IPHAN falou que não ia ter o empreendimento, eu comecei a ficar desesperada. E ela teve que procurar alguém que era especialista. Especialista, sim, é o que você faz, que tem entendimento sobre o IPHAN, entendimento básico sobre o IPHAN, para poder falar o que poderia ser feito para poder mudar essa opinião do IPHAN, o que tecnicamente podia ser apresentado para o IPHAN, para que o IPHAN mudasse a opinião dele. Coisa que se fosse alguém que já soubesse, teria apresentado antes. Ainda você tá sabe? em fase ainda. Tá em fase? Ai, meu Tá Deus, depois em você fase. conta pra nós, pelo amor de Vou Deus. contar. Depois eu te mando parecer pra você ver que interessante. Ah, eu quero ver, sim, né? Exatamente esse aspecto, gente. Então, ó, você viu que a Sara começou com a gente com a Lei Complementar 140 de 2011 e o artigo que ela cita é o artigo 13, né? Então, no artigo 13, lá no parágrafo 1º, fala dos órgãos intervenientes que não são não vinculantes. Então, traduz pra gente, você já falou ao longo da tua fala, mas só para deixar bem didático, o que significa não vinculante? O que é vinculante? É eu falar o que você deve fazer e eu vincular a sua ação. Então, você tem que fazer isso. Então, eu estou te dando uma ordem. O não vinculante é que, apesar de eu falar o que você deve fazer, você não é obrigado a acatar. Então, isso é o não vinculante. Então, a gente tem os órgãos, né, que são... os responsáveis pelo licenciamento, e nós temos órgãos que não fazem o licenciamento, como, por exemplo, o ICMBio, mas que ele é responsável por dar uma opinião técnica. Então, esses são órgãos, inclusive, isso é muito importante que você falou, Bri, porque quem for lá olhar na lei complementar, não vai ver esse nome intervenientes, né? Não vai ver órgãos intervenientes, vai ver que são órgãos que não são vinculantes, que órgãos que não estão vinculados ao processo de licenciamento, mas que ele tem voz dentro do licenciamento por ele saber exatamente o que aquilo ali se trata. Então, se for unidade de conservação ICMBio, a gente tem vários órgãos intervenientes. Aqui, por exemplo, teve até a pergunta da Silvia, né? O IPHAN é um interveniente não vinculante? Exato, ele é interveniente, mas ele também é não vinculante. Todo mundo que é fora do órgão ambiental, tá? Como aqui, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, a gente tem Fundação Florestal, a gente tem o próprio IPHAN, tem o Condefat aqui no estado, né? Tem a FUNAI. Acho que você trabalha com a FUNAI. Você teve casos com a FUNAI, não Eu trabalho com a FUNAI. Nossa, Deus me livre. Não indico, não vou nem falar aqui. É engraçado que até o Ministério da Saúde também pode ser um órgão interveniente. Em questões que tem empreendimento, que tem poluição. Pode se chamar o Ministério da Saúde para poder falar, olha, o que você acha disso daqui? É uma poluição que até que ponto prejudica a saúde das pessoas?
Então, esses são os órgãos intervenientes que não são vinculantes. Então, eles têm voz por atuarem com isso, igual a FUNAI, né? Enfim, você falou da FUNAI, vou ter que entrar na FUNAI. Fala. Eu tenho processo na FUNAI, mas é uma lástima, assim, esse processo na FUNAI, porque não anda. Mas, enfim, não tem a ver com licenciamento. Mas eu tenho colegas que têm processo que a gente tem a mesma dor, né? Esses colegas que atuam com licenciamento que envolve a FUNAI, e eu que envolvo processo na FUNAI, a gente sofre juntos, então a gente troca várias experiências. E teve um colega meu que recentemente teve essa chamada da FUNAI para poder dar o parecer dela com relação àquela região ali que tinha populações indígenas, e foi complexo, porque a partir do momento que envolve um órgão que trabalha especificamente com índio, por exemplo, você tem que ter tido como é que eu falo? Uma organização prévia, imaginando que esse momento ia chegar. Então, assim, não basta você simplesmente pegar um licenciamento e falar, vai ser só no órgão ambiental, tá tranquilo, eu sei de tudo, facinho. Amiga, quero te dar um beijo na tua testa. Que exatamente esse é o ponto. Você chegou no ponto. O profissional da área ambiental, que no caso o concurso é do IFAM, exatamente expôs, não, mas depois eu vejo. Não, tem que estar exatamente nesse planejamento antes. Porque senão é igual esse colega meu. Quando a gente começou a discutir sobre isso, eu falei pra ele, olha, mas você não imaginou que fosse chamar a FUNAI nesse caso? Porque é um licenciamento que é óbvio que vai chamar a FUNAI. E ele fez um licenciamento tão urbano, não sei se é essa palavra, mas tão não indígena, que quando chegou na FUNAI, quando chamou a FUNAI, ele foi pego de calça curta. Aí ele falou, Sara, eles vão barrar meu licenciamento. Eu falei, claro que vão. Claro que vão. Porque você não se planejou. Você não imaginou que fosse ter FUNAI aqui. É óbvio que ia ter FUNAI aqui. Então, assim, até eu que eu não gosto da FUNAI, eu sabia que ia ter FUNAI aqui. Então, você tinha que ter se preparado para receber a FUNAI aqui. Organizado a parte documental para responder igual patrimônio cultural. Não adianta criar empreendimento numa cidade igual Perinópolis, imaginando que não vai ter IFAM. Não, amiga, gente, aqui eu vou dar São Paulo. Eu falo Perinópolis, eu falo São Paulo. Você já foi para São Paulo, não já? Algumas vezes? Já. Você conhece o Largo da Batata aqui em Pinheiros? Lá em Não. Pinheiros? Não, é um bairro boêmio onde tem o CREA, quem é engenheiro deve conhecer, adora pagar o CREA todo ano, né? Então, o CREA fica lá em Pinheiros. A CETESB, a sede da CETESB também fica lá pertinho do Largo da Batata, um monte de barzinho super legal. Faria Lima, coisa chuchu, beleza, tá? O que aconteceu, galera? Lá em 2008, teve um processo de autorização para as redes de galerias de águas pluviais, que lá a área inundava, menina, era uma coisa horrorosa, tá? Então, redes de drenagem de galerias de águas pluviais, mais uma praça, fizeram uma praçona grande lá, meio esquisita, porque é tudo impermeabilizado com umas mudinhas no meio, coisa meio feia, tá? E uma parte de rodoviária de ônibus. O que aconteceu, galera? Lá é uma várzea. A várzea do Rio Pinheiros. A população, quando se estabeleceu, essa população se estabeleceu onde? A sociedade? Próximo dos rios. Então, quando é próximo de rio, ainda mais com várzea, a chance de você encontrar bens materiais, né, arqueológicos, é gigante. Foi começar a obra. Aí quem emitiu a autorização, a minuta da autorização, fui eu, a autorização para intervenção EPP do Rio Pinheiros, tá? Foi para a tubulação, a saída da tubulação da água de chuva. Lá tudo é fora de EPP, Sara. Ainda bem, né? Mas tudo era antiga várzea. Coitada, a várzea estava tudo enterrada lá. Começaram a abrir. Começaram a abrir lá em 2008, 2009. Minha filha, o que acharam? Tudo que você possa imaginar de vários bens arqueológicos. O que aconteceu? Parou a obra, nega. Ficou muito tempo a obra parada para implantação, porque teve que fazer o levantamento, o salvamento desses materiais arqueológicos. Aí casa essa história exatamente com o que você está dizendo, pô, tá no empreendimento, na área de várzea. Tá na beira de rio, gente. A chance de encontrar bens arqueológicos, bens históricos é gigantesca, porque a gente foi aonde precisa beber água, não precisa?
Já se instalava ali perto da água. Estava perto da água. O ser humano tá perto de água, gente. Nós somos pentelho. Verdade. Se hoje é pentelho, lá era mais pentelho ainda, tinha que carregar água na Nossa, muito, cabeça. muito pensado. Nunca tinha pensado nesse sentido, Pri. Então, meu, se você tem obra que vai implantar obra em várzea, meu, pode ter Nossa, certeza que você muito vai, provavelmente você vai interessante. encontrar. Aí até você comentou assim, obras grandes, né? Por exemplo, a questão do IFAM. Eu vou dar um exemplo de obras, por exemplo, de infraestrutura urbana. Área até 10 mil metros quadrados. Precisa do IFAM também. Área superior e área inferior. A área de drenagens de águas pluviais, até 5 mil metros quadrados, também precisa do IFAM. Então, mesmo sejam empreendimentos pequenininhos ou empreendimentos grandões, vão precisar do IFAM, só que vão ser tratados de formas diferentes. Um com Aham. os estudos bem simplificados ou até dispensa de estudo e outros com estudos aprofundados. Né? Então Uhum. veja como o engenheiro ambiental, o engenheiro civil, o arquiteto, ou diversos profissionais que vão trabalhar, o advogado que vai fazer também apoio, assessoria, que a gente trabalha junto, vai fazer o trabalho do Uhum. arqueólogo? Claro que não, vai lá ficar Não. cavucando lá para achar o negócio? Não, eu ia destruir tudo. Do jeito que eu sou atrapalhada, eu ia destruir tudo, nossa, ia ser presa. Mas o que acontece? Exatamente na gestão. Peraí, eu estou numa área de várzea, é um empreendimento, aqui agora, né, depois de 2015, um empreendimento listado, que requer da manifestação do IFAM, Uhum. casa exatamente com a tua história, amiga. É isso aí. Tem que estar Minha, preparado, né? Tem que saber, assim, o que são os órgãos intervenientes já é um primeiro passo, né? Vocês vão acompanhar as lives da Pri aqui de agora para frente, que é tudo falando do IFAM, vai ficar muito mais claro. Mas pelo menos exato. entender que chega um momento onde esses órgãos vão ser chamados. É o mínimo. É o mínimo. Entender que não depende só do órgão ambiental. Não vai ser sempre o órgão ambiental só. Exato. Não, o fato de não ter o licenciamento ambiental não exime dele proteger o patrimônio. O patrimônio É, cultural não exime. Está na própria Constituição como patrimônio, lá no artigo 216 da isso Constituição mesmo. Federal, gente, de 88. A gente tem uma lei de 31, acho que é 31, que fala que é por crime destruir patrimônio. Aí você pode pensar, pô, como que eu tô em patrimônio? Se tem um patrimônio arqueológico aqui, eu não sei exatamente, por Uhum. isso tem um IFAM, gente, É. né? Porque você não sabe se tem. Se a gente soubesse que tem, tava Aí chama fácil. ele para ele falar se tem. Isso, né? Não quando a gente conversa, não parece uma coisa óbvia? É, Mas na hora que vai fazer, o estalo demora. Então, assim, vou verdade. implantar um empreendimento. A Pri, só em área rural? Não, área rural e área urbana. Até para atividade agropecuária precisa, né? Uhum. Então, o que que acontece? Você está em área rural e em área urbana. Está na listagem lá do anexo 2 da instrução 1 de 2015, do IFAM, meu filho. Não tem muita É. escapatória. Então, aí o que acontece em muitas situações é que o licenciamento é municipal. Só que o licenciamento municipal, até tem uma pergunta para fazer para você, né? Aqui no estado de São Paulo já tem algum tempo o licenciamento municipal. Eu dou treinamento para várias prefeituras, Sara. Só Uhum. que ainda está muito, tem que desenvolver muito ainda para Aham, realmente estar num sim. patamar de qualidade, né? E eles estão nesse processo de Uhum. desenvolvimento. Só que Sim. eu não encontrei ninguém que exigisse manifestação do IFAM. Queria saber se você, Município. não específico do IFAM, tá? Mas aí em Goiás, tem um licenciamento municipalizado? Ele é instruído? Ele é organizado para ouvir órgãos intervenientes? Não estou especificando IFAM, tá? Então, Pri, coincidentemente eu tenho uma empresa, assim, hoje eu tenho 3 empresas. E uma das empresas que eu tenho é junto com uma engenheira ambiental e a gente faz descentralização de municípios. Então, assim, municípios que não possuem licenciamento ambiental, a gente entra com um processo no órgão estadual e a gente pede essa descentralização. E daí a gente trabalha com isso já tem um tempo, a gente tem portfólio, a gente foi no município recente e por atuar muito com legislação, você sabe o que eu estou falando, eu sempre olho para poder ver se está tudo certo, com a lei, antes de eu até oferecer o serviço. Então, eu mandei o portfólio para essa prefeitura, né, oferecendo serviço de descentralização. É uma prefeitura que tem uma estrutura para poder ter um licenciamento ambiental municipal. Eu não sei como que ela até hoje não tem, porque eu realmente ofereci serviço porque eu achei que eles tivessem. Realmente tem bastante estrutura. E daí eu fui oferecer serviço, a prefeita gostou, eu cheguei lá, conversei com a prefeita, ela, não, excelente, passa a proposta. Eu, ok, cheguei aqui e não sei o que deu em mim. Que eu falei assim, vou dar uma olhadinha para ver se tá tudo certo, né? Assim, com a legislação de descentralização. Quando eu entrei, tinha uma decisão de um desembargador aqui do estado de Goiás
pedindo a suspensão das descentralizações dos municípios. E isso tinha 2 dias que tinha essa decisão. Eu falei, gente, foi Deus, né? Foi Deus. Tô com o sino, só pode. Aí eu levei um susto, liguei pra engenheiro e falei, olha, parece que não tem um desembargador aqui que mandou suspender a descentralização. Não dá pra gente mandar a proposta hoje pra essa prefeitura. Vamos olhar direitinho. Liguei no órgão. Quando eu liguei lá no órgão que atende a gente já na descentralização, ela falou, nossa, Sara, eu ia inclusive te avisar. A gente está com essa suspensão que esse desembargador pediu, porque ele disse que a qualidade do licenciamento municipal está muito ruim. Então, que era para o estado de Goiás parar, que eles iam reformular para poder voltar à descentralização dos municípios. E o que acontece? Assim, dentro dessa descentralização, eu ofereço 2 tipos de serviço para as prefeituras. Um deles é a descentralização e entrego para o município rodar. E o outro é a descentralização mais treinamento. Que é você sabe que faz toda a diferença o treinamento. Com certeza. E os municípios, a maioria deles, eles preferem descentralização e ponto. E aí eu descentralizo, né, o município e eles começam a tocar. Sem o treinamento? Sem o treinamento. Então, assim, claro que eu, como uma profissional que eu sou, eu não deixo de dar um treinamento, mas um treinamento básico. Então, básico. Mas, assim, não tem questão de revisão de taxas, não tem questão de revisão de quais os empreendimentos que precisa de licença, porque cada município é peculiar. Então, a ideia da descentralização para município é exatamente essa. É você, no município, conseguir ver as questões locais, que às vezes uma legislação não está abarcando. Então, não é simplesmente copia e cola. Mas é isso que estava acontecendo nos municípios aqui. Então, recente, isso agora, tem nem um mês. Então, eu, inclusive, parei de oferecer esse serviço aqui no município, porque a gente tem essa decisão do desembargador aqui. Então, aí você me pergunta, Sara, qual que é a sua opinião? A minha opinião é, eu concordo com o licenciamento municipal, eu acho muito interessante, mas a gente ainda precisa discutir mais questões técnicas de estudos mesmo, gente, estudar, as pessoas estudarem. E assim, estarem lá sabendo o que estão fazendo. E o que eu vejo, órgão interveniente a nível municipal, nunca vi. Nunca vi. Nunca vi chamar IFAM, nunca vi chamar ICMBio, nunca vi chamar saúde, nunca vi chamar ninguém. Então, infelizmente, a situação municipal é algo que a gente precisa ver. A gente precisa rever no Brasil, assim. Quando a gente fala de outros países, a maioria dos outros países, licenciamento ambiental, a gente vê em 2 frentes, União e Estado. Não, o municipal é algo que a gente tem no Brasil e a gente tem em outros países, mas a maioria dos países fora do Brasil é União e Estado. Então, assim, eu acho legal o município. Eu acho muito interessante a proposta do município. Mas ela ainda precisa de muito estudo. Então, assim, as pessoas precisam levar a sério o licenciamento municipal. E não só a forma de arrecadação, como muitas vezes os municípios que eu atendo, às vezes, veem. Exato. Aqui em São Paulo, né, já temos algum tempo, do meu ministro treinamentos para as prefeituras dentro da CETESB para as prefeituras e também ministro treinamento pela minha empresa, que aí eu faço treinamento personalizado, né, para eles. Uhum. E assim, eles estão no processo ainda embrionário. Sim. E aí o que acontece? Eles pegam competências que são para supressão de estágio inicial de regeneração com empreendimento industrial, sabe? Onde não tem profissional para analisar fauna. Pega isso daí e não tem um biólogo na Secretaria de Não tem biólogo. E aí, exatamente, aí os órgãos intervenientes, ou seja, esses interessados que têm que se manifestar dentro do processo, né? Eu estou vendo uma situação, como eu mencionei aqui, rede de água, rede de esgoto, que vai mexer no solo. E água, esgoto, onde vai estar a maior parte das intervenções? Em APP. Na APP, na margem do rio. E aonde a população ocupou, historicamente, beira do rio. Né? Então, o que acontece? Não é porque a prefeitura hoje não pede, que aí não vou fazer. Teve vários profissionais que entraram comigo, primeiro eu trabalho mais com municipal aqui no estado de São Paulo. Eles nem pedem. Falei, minha amiga, a gente está trabalhando para começar a enxergar, para pedir. E você tem que ser pioneira. A questão é onde os profissionais, a minha visão, queria até ver a sua. Minha visão, a gente tem que buscar ser pioneiros. Porque a gente vai se tornar referência. Você vai estar sendo referência na sua região, conseguir resolver problemas. Olha, cara, o que é IFAM? Ou o que é ICMBio? Ou Fundação Florestal? Oh, meu Deus, FUNAI Jesus Cristo. Tá? Então, você ser diferenciado e não esperar, peraí, tem um IFAM aqui, meu Deus, o município começou a pedir esse negócio, eles passaram um treinamento da via ambiental. Ah, que menina chata. Gente, tem um FCA aqui, que negócio é esse? Aí vai correr atrás de treinamento. Aham.
né? Exatamente, Então, exatamente. deixa eu fazer uma perguntinha aqui do André rapidinho. Meninas, apesar da opinião dos órgãos intervenientes não ser vinculante, há muito cliente que acha que a opinião deles tem pouco valor no licenciamento ambiental. Eu- Nossa, gente, é assim. E o pior, o cliente achar isso, bacana, porque o cliente acha várias coisas. Uhum. Agora, o que me deixa mais chateada é um técnico achar isso. Que eu já vi de técnicos. Falar, não, mas a opinião dele foi contrária, mas ninguém vai levar isso em consideração, não importa, não precisa. É igual esse colega meu, que eu espero que ele não esteja assistindo a live, porque ele me segue. Mas assim, quando ele falou que chamou a FUNAI, eu falei, não é possível que você não fez algo pensando na FUNAI. Era óbvio que iriam chamar a FUNAI. Então, assim, o técnico não vê o valor da opinião do órgão interveniente é que eu acho um absurdo. Assim, o cliente realmente, às vezes, ele não vê, mas o técnico não vê. Não, e é isso que a Pri tá falando. O técnico tem que já se antecipar. Eu já tenho que saber já o que. Assim, o mínimo é quando vai pedir. Então, olha lá, 2015, depois a gente passa o número que eu não sei de cor. É, Mas olhar lá no IFAM que tem essa indicação quando vai pedir. Mínimo. exatamente. Mínimo é quando É o vai mínimo. pedir. É o mínimo. Agora, Exatamente. você tem que ir além. Então, você tem que ter ideia ali. Essa questão da várzea que você deu exemplo foi maravilhoso. Eu nunca tinha pensado nisso. Mas esse é o pensamento do técnico. Para isso que vocês, né? Às vezes eu falo meio, mas vocês são técnicos. É para ter esse pensamento realmente de ir além. Além daquilo que está escrito na legislação. Exatamente, fazer planejamento, gente. Planejar, orientar. Né? E, por exemplo, no caso do IFAM, ainda o profissional da área ambiental, o FCA, que é a ficha de caracterização da atividade, não é obrigatório ser preenchido por um arqueólogo, é preenchido pelo Uhum. empreendedor. Aí o que o empreendedor Sim. não sabe nada com coisa nenhuma, o que ele faz? Ah, vai contratar o consultor ambiental, o consultor, eu tive vários relatos. Eles não prestam esse serviço. Gente, o FCA pode ser preenchido pelo empreendedor, pelo fulano, o Uhum. seu Zé, seu João, que quer plantar, colocar o plantio dele agrícola, ou se ele quer implantar a galeria de águas pluviais, se ele quer implantar um shoppingzinho, uma galeria Uhum. comercial, até galeria comercial está prevista, né? Sim. Gente, preencher um negócio do FCA, você está deixando de. Aí, menina, eu já fui investigar, sou curiosa do capeta. Aí eu fui investigar, gente, quanto que o povo tá cobrando, né, para um preenchimento de ficha de FCA? Dependendo do empreendimento, mais simples, tem gente que está cobrando de R$ 800. Empreendimentos mais complexos, R$ 5.000. Eu falo, É, pô, meu consultor. Olha, é, e é uma ficha é que um mercado. pode ser preenchida pelo empreendedor, gente. Só que o empreendedor que tem. Ai, gente, eu não sei preencher esse negócio, não sei o que tá dizendo aqui, não. Vai contratar um profissional. Aí os profissionais já entram pedindo um arqueólogo, sendo assim, pode ser pelo arqueólogo, claro, mas pode ser um profissional, se ele tem conhecimento, que consegue preencher. Uhum. Tanto no curso que eu dei, agora de licenciamento ambiental de empreendimentos imobiliários, uma aluna, ela pegou essa uma aula, foi uma única aula, uma aula bônus, as aulas bônus, Uhum. que ela assistiu, ela conseguiu preencher o FCA acompanhando a aula. Imagina no curso. E mentoria, a gente vai Uhum. acompanhar os alunos durante 3 meses, amiga. 3 meses, vai estar Uhum. todo dia. Precisa de ajuda? Tamo aqui. Você Bacana. vê, né? Muito Ó, tem bacana. mais coisa, ó. FUNAI e INCRA estão no mesmo grupo. Eu acho que é quando você falou lá da FUNAI, né? Nas áreas. Ah, que eu falei que é ruim. Exatamente. O Isso. Inter, com certeza. O Inter e o Funai é tudo latado. Nas áreas endêmicas de malária, o Ministério da Saúde é instado a se manifestar. Aqui, ó. Interessante. Ah, Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde, gente. Eu acho que a Secretaria de Saúde é um setor, uma área vinculada aqui no estado de São Paulo para a febre amarela. Bom da que a Silvia comentou. Aqui teve um grande problema de febre amarela aqui em São Paulo. Tem um laudo de febre maculosa para alguns empreendimentos. Aí você pede esse laudo lá. Nossa, Beleza? bacana. É um órgão Deixa eu... interveniente. Um órgão interveniente. Sidney, eu estou licenciando um empreendimento que solicitei o parecer do DENIT, pois o empreendimento fica às margens da BR. É um órgão interveniente? Olha, o DENIT tem alguns casos onde ele é obrigatório a estar no processo de licenciamento. Então, se for em margem de rodovia, não é. Porque os órgãos intervenientes, se ele é ou não, eu vou ficar te devendo essa resposta certa. Mas existem casos onde o DENIT é obrigatório a opinião dele. Diferente dos órgãos intervenientes, onde se chama para saber a opinião, continua sendo um órgão interveniente porque ele não é responsável por dar o licenciamento. Então, sim, é um órgão interveniente. Só que ele é um órgão interveniente onde, em alguns casos, ele é obrigatório. Então, ele é interveniente, mas ele é interveniente obrigatório.
Beleza. Deve ser mais A específico. Patrícia, no caso de vigilância sanitária, por exemplo, entra como órgãos não vinculantes? Entra, Sim. entra, mas nesse caso não se chama vigilância sanitária. Se chama a saúde, entendeu? Porque a vigilância sanitária não é como se fosse. Deixa eu dar um exemplo. Quando você está num o restaurante precisa ser liberado. A vigilância sanitária vai lá e dá o aval, dá o ok. Quando a gente fala de processo de licenciamento e a gente precisa de uma opinião de questão de saúde, já chama saúde, não chama não chama. Até fugiu o nome aqui agora. Acabou de falar. Qual é o nome aí do. Ah, vigilância. Não, Vigilância. Vigilância sanitária. Isso. A vigilância sanitária. Então, a vigilância sanitária ela vai olhar o empreendimento para testar a qualidade, mas não uma opinião do órgão ambiental para liberar o empreendimento. Acho que eu vou explicar melhor. O vigilância sanitária, ela vem depois do empreendimento liberado. Então, o empreendimento foi liberado, o empreendimento precisa de uma verificação, aí a vigilância sanitária é chamada. Agora, nesse pré a nível de licenciamento ambiental, não seria vigilância sanitária, não. Ela não seria chamada, não. A Tati, recentemente peguei uma licença ambiental de instalação, que não fui eu que tirei. Deu uma risadinha irônica. De uma obra que está quase pronta. Ai, eu tô até ficando arrepiada. E uma das condicionantes é o cadastro no IFAM, só que eles não têm. Meu Deus. Ai, meu Deus, amiga. Entra no treinamento e a gente ajuda aí, vai ver o que dá pra fazer. Aqui, mesmo sendo em uma cidade extremamente ocupada e impactada atualmente como São Paulo, ainda encontramos sítios arqueológicos. Aqui é a Gabriela, que vai ser a docente do treinamento. Ela trabalhou já em diversas regiões, no Pará, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, em um monte de outros lugares. Trabalhando com licenciamento ambiental, né, nos órgãos ambientais, mas aí, obviamente, com a atribuição dela de arqueológica. Então, os profissionais da área ambiental vão ter aula com uma arqueóloga. Ou seja, Nossa. por que isso é legal? Porque o que acontece? Você vai fazer o trabalho do arqueólogo? Claro que não, né, gente? Por favor, né? Mas você tem que se comunicar. E aí você vai se comunicar, articular, compreender quais as demandas deles. E aí, para que você possa fazer o planejamento, preencher o FCA, que é o mais básico, que é o começo de tudo. Planejar a obra. Se for uma obra que já, vai cair num nível onde precisa aprovação, a aprovação do IFAM antes da implantação é um cronograma. Já quando o acompanhamento é outro cronograma e é um outro custo, porque todo dia tem que ter arqueólogo na tua obra. Entendeu? Vai ter que ter todo dia lá, filho. O colega vai estar lá, tá? Então, entre outros aspectos. Aqui, ó. Uma coisa que tenho curiosidade é se todo bem arqueológico deve ser protegido. Já ouvi dizerem que se não é algo representativo, taca o trator. Mas quem vai dizer se o bem arqueológico não é o IFAM, tá? Então é o IFAM que vai fazer essas avaliações. Não. Aqui, ó. Não taca o trator, por favor. A Gabriela. O arqueólogo da cliente que disse isso, meu pai do céu. Disse mas aí tá difícil mais. Meu, aí o negócio tá... Aí o negócio tá feio. Tá ficando emocionante esse negócio aqui. Disse que como já tinha a mesma amostra equivalente em outro sítio, podia destruir. Argumento do técnico. Meu Deus, deu até medo desse arqueólogo, a Gabriela comentou. Nossa, medo mesmo. Que arqueólogo é esse, gente? Não, até gente, eu que sou advogada sei disso. Gente, patrimônio, meu filho. Solta pra ele artigo 226, tá? 216 da Constituição. A Carol, ai que deusas. Só que não, né, gente? Eu no fim do dia tenho até um filtro, né? Eu tenho um filtro que chama Entre Salto e a Botina. E um dos filtros é quem terminou o dia bonito não viveu o dia direito. Então, como vocês podem ver, eu vivi muito bem na segunda-feira. Hoje tá trabalhar à tarde, manhã não deu, fui ajudar minha mãe. Então, e eu estou em caos. Já vi diversos licenciamentos. Patrícia, já vi diversos licenciamentos, mudanças de KNAI e atividade principal para passar pelo processo municipal, porque não tem as competências e exigências da CETESB. Mano, dá uma tristeza. O brasileiro dá jeitinho para fugir do regramento, sabe? Eu fiz um Reels esses dias para trás de uma mensagem que eu recebi
Eu tava tendo uma brincadeira aí no Rio, todo mundo fazendo esse vídeo. E eu fui vir, assim, fazendo as frases do meu cliente de motivação, né? E a primeira é essa. A primeira é essa. Eu recebi uma mensagem de um cliente meu perguntando se podia mudar o KNAI para não ter que passar pelo processo de licenciamento. Aí eu falei, Gente, gente, não é possível que eu tô vendo isso, não. gente. De manhã, era uma segunda-feira, de manhã, recebendo essa mensagem. Falei, que Não, não, carreira. o profissional consultor ambiental tem um trabalho tão importante nesse processo de conscientização. É tão difícil. É, Você pode falar, dependendo dos valores, dos critérios do cliente, esse cliente não vai te ouvir. Uma coisa que eu aprendi, Sara, que foi tem muito que ser importante na minha autuado. Se vida, for autuado, chama é, eu. é. Sabe uma coisa que eu aprendi com uma psicóloga, Valéria Meireles, beijo maravilhosa? Ela falou assim pra mim um dia, eu tava meio triste porque eu tava atendendo uma pessoa e eu tava me sentindo mal. Toda vez que eu atendia, eu me sentia muito mal, né? E Aham. aí ela falou assim, Pri, nem todo cliente é pra você. É. Menina, foi um divisor de águas na minha vida. Foi quando eu comecei a falar assim, nossa, começou a escolher, comecei a ver o que fazia sentido pra mim. Eu quero estar no meu currículo, por exemplo, é que no caso não foi na área ambiental, foi na área financeira, tá? Mas mesmo se fosse na área ambiental, eu quero alguém, um cliente que os valores divergem do meu, É muito ruim, vai me muito ruim. forçar a Eu já tive cliente assim mentir. também. Não faço mais hoje em dia. Não, Hoje em dia eu gente, dispenso mesmo. E eu contei exato. esses dias pra trás, eu fui num cliente que ele queria uma licença ambiental pra... Ai, o que é? Ele tinha um barramento. Ele tinha criação de gado. E aí, quando eu vi o gado dele, nossa, meu estômago me embrulhou. Na hora eu, falei, não vou fazer, não faço. E fui embora. Foi Porque horrível. a Que criação experiência dos ruim. animais, É, não, animais, você não tá entendendo não, as não. condições dos animais lá. Nossa. Querendo Então, licença ambiental. Falei, cara, não, nem. pelo Eu acho amor que de Deus. pra mim essa é a máxima. Nem todo cliente é pra mim. Então aí chega Eu nesse queria era que ponto. ele fosse autuado. Uhum. Aí Queria vai a mudar. multa dele. Tá vendo o trabalho da fiscalização? Ah, É gente, muito no importante. caso do IFAM também tem fiscalização. Então, até essa situação lá da prefeitura, que foi em 2009, 2010, foi no Google depois lá do de Pinheiros, pelo texto da época, parece que teve autuação até do IFAM, porque queriam destruir tudo. Não queriam parar a Isso obra da mesmo. prefeitura, né? Manda Então multa, manda a gente multa. precisa, manda multa mesmo, tem que ser multa. Se não aprende no amor, aprende na dor. Não tenho paciência. Anice, maravilhosa, de Minas. Os municípios têm que ter estrutura, cronograma de qualificação, sem isso não roda, com certeza. A Tati, eu tenho trabalhado mais com o município. Nunca tinha visto condicionante ou pedido de cadastro no IFAM. Foi a primeira vez que a obra. Essa foi a primeira vez que a obra não tem. Primeira vez e a obra não tem. Ah, entendi. Então ela Primeira faz vez no que pediu. município. Então, tá vendo? Primeira vez que o município pediu. Gente, É. isso vai acontecer. Ah, Pri, vai acontecer mês que vem? Não, é um processo gradativo. Então, a gente Uhum. aproveita esse momento. É um momento de expansão. Tá? O É. IFAM está ficando cada vez mais presente, mais organizado. Tanto, não sei se você está acompanhando. O sistema agora, o sistema operacional, vai ser tudo online. Hoje você preenche uma ficha, né, quando você faz um licenciamento estadual e municipal, você preenche uma ficha no Excel, filha. Aí Uhum. você manda por e-mail. Ou manda, entregue pessoalmente. Ó, modernidade, né? E demora umas semanas para responder. Agora o negócio vai, os Paranauê vai Online. ser muito bom, tudo online, né? E os alunos do Nossa. treinamento da Via Ambiental vão acompanhar esse processo. Hoje ele só está federal, no processo de licenciamento do IBAMA, só que estão em fase de testes, tá? E aí qual é Uhum. a lógica do sistema do SAIP? Tá? O nome se chama SAIP. É que você preenche o FCA, ele tem filtros já pré-definidos, ele vai rodar os filtros e vai emitir o termo, tá? Ou seja, a manifestação, a resposta desse FCA em 45 minutos. E Caramba. se você não preenche corretamente, você vai cair na análise manual. Ou se o seu caso realmente for complexo, ele vai demandar para análise manual. Mas se os casos mais simples, tá? Você preenchendo as informações de acordo com o que eles pedem, preencher corretamente, você consegue a manifestação em 45 minutos. Por isso eles estão fazendo teste. Isso que eu achei legal do IFAM. Eles não começaram já abraçando todo mundo. Eles têm que Aham. começar primeiro federal, ver se funciona o sistema, para depois rodar estado e município. Bacana. Nossa, show de Muito bola. interessante. Muito, minha filha. Aí, a Camila, duas maravilhosas. Beijo, Camila. A Yasmin, gente, que incrível essa live. A minha pergunta é: temos que acionar o IFAM antes da obra?
E quanto tempo o IFAM costuma gastar? Ou o que ele pode fazer antes da obra para fazer esses levantamentos? Tudo é antes da obra, minha filha. Tá? Então, é exatamente esse ponto que a gente está conversando Com no certeza, planejamento. tudo é antes da obra. Tudo é antes da obra. Exato. Agora, você não precisa chamar o IFAM. Você só precisa estar preparado e fazer o processo de licenciamento que o próprio órgão vai chamar o IFAM. Isso. Aqui no caso do estado de São Paulo tem uma diferencinha, tá? Quando é processo CETESB, ele tem um checklist. Então, eu dou uma sugestão para vocês. Ó, vocês entram no site da CETESB, coloca no Google, no Oráculo. Coloca CETESB Checklist FCA. Vocês vão achar lá cemitério, loteamento, todos os tipos de empreendimento que vocês possam imaginar tá lá no checklist. Vai estar lá no checklist documentos básicos ou documentos necessários LP. Então, vai estar na fase da LP. Então, para você protocolar a LP, você precisa do FCA, tá? Então, aqui no estado de São Paulo. Então, já pega no checklist aqui. Então, já é um dos projetos já que se apresenta já na fase inicial. Uhum, exatamente. Interessante. Na fase de licenciamento, não pede na autorização. Eu acho que deveria pedir na autorização, na minha opinião, né? Porque tem empreendimentos que não são licenciados, são autorizados. Aí vem aquela diferença de licença e autorização, né? Sim. Então, bacana, Fri, interessante. Esse negócio de estado também muda bastante, né? Aqui a gente deve ter, com certeza, pessoas de outros estados, né? É interessante você ver no seu estado em que momento que ele pede, né? Isso é bacana você comentar, porque esse treinamento do licenciamento ambiental no IFAM é para o Brasil todo. Aí a gente não vai entrar no procedimento de cada órgão, que é impossível, né? Mas a gente vai discutir alguns estados, que vai ser São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Eu acho que eram esses 3. Aí, como a gente vai ter 3 meses, a gente vai poder discutir outras coisas, aí a gente vai discutir no grupo do Telegram. Né? Bacana. Aqui, ó. Vamos ver, ó. Nossa, muita pergunta, amiga. Rapidinho, tá? Pra você. Tem mesmo, eu vi. Meu Deus. Se não obedecer ao regramento do IFAM, licenciamento, no caso de encontrar algum vestígio no empreendimento, a chance de embargo ou paralisação da obra é muito grande. Isso mesmo, exatamente. A Silvia bem colocada. O IFAM que é conhecido como calo do sapato nas obras. Então, tem que fazer muito planejamento antes. Ai, a Patrícia. Complicado. O empreendedor preenche FCA. Se nós temos dificuldade, imagina eles. Com certeza. Gente, mas tem empreendedor que faz, viu, gente? Eu sei. Aí depois dá problema. Né? Aí o SUSEM também se manifesta com laudo de vulnerabilidade para febre maculosa aqui em São Paulo. DENIT precisa autorizar o uso da faixa de domínio, mas não interfere no licenciamento. Perfeito, é isso que eu ia falar. Sendo municipal, acho que é Covisa, Flávia. Que acho que está falando do órgão de saúde. Deixa eu só falar essa questão do DENIT. É exatamente isso. Ela respondeu exatamente a questão. No caso do DENIT, não é que ele atua como interveniente no licenciamento, mas para se ter o uso de uma propriedade ali naquela faixa de domínio, precisa da autorização dele. Então, é o que eu falei. Ele não está ali como interveniente só dando uma opinião. Ele precisa de uma autorização para que se inicie o processo. Então, ele é um pouquinho diferente. Beleza, amor. Vamos lá. Quais são as principais portarias IN do IFAM e da FUNAI que podem ser vinculadas a um novo empreendimento? IFAM, portaria 1 de 2015. FUNAI e a FUNAI. Nossa, não quero nem ouvir falar de FUNAI, gente. FUNAI, tudo que eu aprendi foi chorando, gente. Eu não sei nada de cor, nada de A FUNAI, eu fiz tudo sofrendo. Eu já tinha feito uma pesquisa, né? Não sei se é essa que está vigente, 2 de 2015. É essa? Não sei, Pri, eu fiz chorando. Tudo que eu fiz a FUNAI foi chorando. Menina, eu tenho uma facilidade para guardar número de legislação e artigo, minha filha. Então, eu acho que FUNAI é 2 de 2015. Eu acho. Do IFAM é 1 de 2015. Então, olha, Roberto, se não fosse chamar a gente, que a gente olha. Aqui, o caso lá do André, aquela história louca do arqueólogo Passo Trator, é lá do Amapá, meu pai. Mudaram o KNAI, é osso, é o O do Borobodó. Né? É o O, mas já teve cliente pedindo. André, quero fazer seu curso, dá tempo? Dá. O link tá na bio, façam inscrições, tá? A aula começa segunda-feira, arrancando o couro de vocês vão participar de grupo, de toda coisa toda, durante 3 meses, não vai dar ter saudade de menina Gabriela. Tá? Então faça a inscrição, o link tá na bio, tá? Eu acho que é bacana pode fazer até segunda-feira, porque as aulas começam segunda noite, mas perdi a aula, já era, tô lascado? Não, toda a aula é gravada e disponibilizada para você no Hotmart durante 1 ano. Então dá tempo pra caramba. Fora das aulas ainda tem a mentoria de 3 meses. Então a gente vai passar quase o Natal juntos. É insuportável. Imagina me aguentar no curso, filha.
Eu tenho uma ação. Senhor. Não, você imagina. O André, eu tenho uma ação civil pública contra o cliente, porque o órgão ambiental não chamou o IPHAN para o licenciamento. Não sei se os órgãos estão sempre chamando o IPHAN. Ah, amiga, fala rapidinho do Ministério Público. A questão Então, de órgão interveniente. não, nossa, não, pode dizer não, Fri. O Ministério Público como órgão interveniente tá muito discutido. Mas assim, essa questão da ação civil pública não ter chamado o IPHAN e isso virar uma ação, o que acontece? Esses órgãos, eles têm um interesse. Então, se eles estão sendo chamados, se eles são intervenientes, é porque eles têm um interesse específico. Então, realmente, o fato de não chamar, se ficar comprovado que era necessário ter chamado, igual o IPHAN, por exemplo. Ah, não chamou o IPHAN. E se tratava de realmente algo relacionado a esse patrimônio histórico, enfim. É possível, sim, cancelar licenciamento por não ter chamado. Apesar de não ser um órgão que... como é que fala? Ele, apesar de ser interveniente, não vinculante, é como se fosse subentendido que era necessária a opinião dele. Entendeu? Então, isso na justiça realmente é possível anular um licenciamento ambiental por não ter chamado um órgão interveniente não vinculante. Então, vocês verem a força que ele tem. Não, nossa, amiga, isso que você falou me deu aquela coisa. Imagina você, o órgão ambiental não pede, mas você sabe que deveria pedir. Cara, você se posiciona e já apresenta. Aí o que acontece? No caso aqui no estado, eu estou dando exemplo do estado de São Paulo, mas aí cada estado a gente tem que fazer a consulta. Aqui no estado de São Paulo, prende o FCA. Ponto! A CETESB não vai pegar o processo seu, aqui no estado de São Paulo, nesse exemplo, ele não pega o seu processo e manda para o IPHAN. Ele não faz isso. O IPHAN fica sabendo do processo porque você, bonitinho, você falou. Então, isso já ajuda muito. Então, se, por exemplo, no caso, aqui está no licenciamento municipal, você já sabe que o negócio aqui caiu. Aqui chamam. Interessante. Não, interessante. Aí você declara. Aqui você declara. Muda essa responsabilidade para muito melhor. Só que aí o que acontece? Isso é na CETESB. Já os municípios, minha filha, como nós conversamos, ainda tá um Deus dará. Mas não é o fato do município não pedir, gente, que deveria pedir, em casos que deveriam pedir, e não pede, não significa que você não deva fazer. Você não pode se omitir, se ter previsto essa aprovação do IPHAN, no caso específico. Aí tem várias situações. Aí a gente entra em detalhamento no treinamento, tá? Aí, deixa mais uma coisa. Pri, essa semana a cliente recebeu um termo de referência do IPHAN e no e-mail foi copiado um setor da CETESB. Isso aí foi um procedimento novo, que não tinha não, tá? A Silvia, eu já me inscrevi. Ela é lá do Rio Grande do Sul, a Silvia. Estou ansiosa para iniciar. Então, a gente do Brasil tem aluno de São Paulo, se eu não me engano, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, por enquanto. Tatiane, acho que vou precisar desse curso aí, hein? Para ver o que dá para fazer nessa condicionante do IPHAN. Então, vem, Tati, que a gente espera você, viu? Então, todo mundo que se inscrever vai receber um e-mail de boas-vindas, já vai ser enfiado no grupo e a gente começa a tagarelar. E segunda começa a arrancar o couro, né? Então, minha amiga, fizemos 1 hora certinho. Né? Certinho. Não dá nem pra dar tchau direito. Não, né? Porque não, né? Ainda mais que a Sara tem compromisso. Sara, muito obrigada, minha querida. Eu que agradeço, Pri. Obrigada demais pelo convite. Sempre muito bom falar com você. Me convide mais vezes. E você também, minha filha. Depois a gente pode marcar live pra falar de Cerrado. Menina do céu. Doutoranda em recursos naturais de Cerrado. Mas você, menina... Meu, a gente pode falar de compensação. Será que a gente pode falar de, por exemplo, reserva legal? Nossa, Maria. Aquele artigo 68 da Lei 12.000, minha filha. Saber como vocês estão aplicando aí esse negócio? Porque aqui no estado de São Paulo criou uma loucura esse artigo 68. E o artigo 67? A gente pode conversar também. A gente tem conversar. Coisa demais para conversar. Vamos marcar outras lives, com certeza. Vamos. Porque, nossa, tem muito bafo, gente. Adoro um bafo ambiental. Tá? Então, gente... Amanhã tem mais live às 7h30 da noite com a Patrícia pra gente saber os bafos de Tocantins, tá? Sobre o licenciamento ambiental. E agradecer, quem não segue a Sara, pode começar a seguir a bonitona aqui, tá bom? Se não seguir, puxa seu pé de noite. Vamos tirar, pro pessoal tirar print e marcar a gente? Pelo amor de Deus, tira assim, ó. Deixa eu só ver como é que eu faço pra eu tirar o... Como é que eu tiro, gente, os comentários? Joga pra baixo. Você pega assim e vai jogar pra baixo os comentários. Ah, é assim. Ai, gente, pessoa lerda. Você vai clicar perto dos comentários e joga pra baixo.
Tô clicando, mas desativar comentário. Ah. Então, gente, vamos aproveitar e tirar print. Marque nós duas. Quem tá na Via Ambiental e não segue a Sara, eu vou puxar o pé à noite. E quem segue a Sara e não me segue, também eu puxo o pé à noite, tá bom? Aí eu puxo pra noite. Valeu, amiga. Vamos fazer um sorriso. Fazer um print. Nossa, gente. Um coco. Até que chega tá ruim. É beleza demais. Maravilhosa, né, Instagram. Pri, obrigada, viu, pelo beleza. convite. Obrigada. Beijo, gente. Até amanhã. Tchau, gente.